Olá, o meu nome é Tiago Gonçalves e dou-lhe as boas-vindas ao 2 de Conversa, o podcast da Liga Portuguesa contra o Cancro. Aqui falamos abertamente sobre cancro, dando voz aos melhores especialistas e também a testemunhos pessoais, para nos ajudar a compreender melhor tudo aquilo que acontece na jornada do doente oncológico, desde o momento do diagnóstico ao tratamento e até mesmo à reinserção na vida dita normal. Hoje falamos sobre a importância da atividade física como parte integrante não só do plano de tratamento, mas também como forma de promover diversos benefícios físicos, emocionais e sociais para o doente oncológico e para os seus familiares. Para a nossa conversa temos então connosco Inês Leão, médica oncologista e membro da coordenação do programa Oncomove. Olá, Inês. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Ora, Inês, começava precisamente por lhe perguntar o que é este movimento Oncomove, este programa, melhor dizendo. O programa Oncomove acaba por ser uma reunião de várias especialidades, não só no âmbito da medicina, mas também com a contribuição da enfermagem, nutricionistas, técnicos de exercício físico e, claro, com a colaboração também de médicos oncologistas, cardiologistas, fisiatras, que se decidiram juntar no sentido de melhorar a evidência científica que existe sobre os benefícios do exercício físico ao longo de toda a jornada do doente oncológico, do sobrevivente de cancro. Por isso acabamos por desenvolver vários projetos de investigação em várias áreas da oncologia, que já têm demonstrado um grande benefício não só antes, durante e também após o diagnóstico de uma doença oncológica e durante o próprio tratamento oncológico. Nesse sentido, também temos uma contribuição no que respeita ao exercício físico na própria comunidade, com alguns programas de exercício físico para sobreviventes de cancro da mama e também de sobreviventes com cancro da próstata, e temos também desenvolvido vários cursos no sentido de aumentar o número de pessoas capazes de também seguir estes doentes e de lhes propor programas de exercício físico. Na sua explicação, Inês, houve aqui um detalhe que me chamou de imediata a atenção, que é a multiplicidade de profissionais que caracteriza esta equipa. É uma equipa multidisciplinar. É uma equipa multidisciplinar e é assim que também deve ser feita toda esta coordenação, ou seja, é muito importante que haja uma colaboração entre o médico oncologista com o diálogo com o doente, com o sobrevivente, a perceber as suas necessidades e, idealmente, que haja também uma colaboração com outras especialidades, com a própria medicina física e reabilitação, em sempre com uma coordenação multidisciplinar que ajuda a extrair o máximo benefício do programa de exercício físico. Claro que nem todos os sobreviventes de cancro precisam de ser avaliados, por exemplo, em consulta de medicina física e reabilitação. Isso tem que ser discutido com o médico oncologista. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, precisamente. Inês, porquê que é importante, e já que falamos aqui do papel do exercício físico, porquê que é importante incluirmos o exercício físico na jornada do doente oncológico? Tem benefícios do ponto de vista de tratamento? Tem benefícios do ponto de vista do tratamento. Nós já temos mesmo recomendações internacionais que salientam a importância do exercício físico ser levado a cabo durante o próprio tratamento ativo, mas tem benefícios muito para além disso. Ou seja, nós sabemos que o benefício do exercício físico é também sentido antes do início do próprio tratamento oncológico, como forma de pré-habilitação, de preparação para aquilo que vai ser a maratona, muitas vezes, que é um tratamento oncológico. Mas benefícios físicos ou emocionais? Benefícios transversais, não só do ponto de vista físico, em que de facto um aumento da capacidade cardiorrespiratória ajuda, também do ponto de vista emocional. E esse acaba por ser uma coisa que é muito salientada pelos nossos participantes nos programas de exercício físico, que aquele espírito de grupo que se cria também nas aulas acaba por ter uma grande contribuição para que depois o tratamento seja levado a cabo de uma forma mais leve e mais capaz. Mas os benefícios demonstrados não são só do ponto de vista psicológico, eu acho que isto também é importante transmitir. Nós sabemos que o exercício físico ajuda a tolerar melhor o tratamento que vai ser levado a cabo e que depois também ajuda no próprio processo de recuperação após o tratamento estar concluído. Mas Inês, conseguimos perceber o porquê disto acontecer? Ou seja, o que é que o exercício físico faz ao nosso corpo, do ponto de vista fisiológico, para contribuir de forma tão positiva para a adesão ao tratamento, para a forma como o meu corpo responde ao plano de tratamento que está a ser instituído? Isso, de facto, também já tem sido demonstrado. Temos vários estudos nesse contexto e acaba por ser um processo multifatorial, por assim dizer. Nós sabemos que há uma maior capacidade, uma capacitação do nosso sistema imunitário. Sabemos
sabemos que aumentamos a nossa capacidade cardiorrespiratória, que muitas vezes é afetada durante o tratamento oncológico posterior. Portanto, se partirmos de níveis melhores de capacidade cardiorrespiratória, acabamos também conseguir mantê-lo melhor durante o próprio tratamento oncológico e melhoramos a nossa própria composição corporal, e isso mesmo também nos ajuda a tolerar melhor os tratamentos subsequentes. Quando fala de composição corporal, e também já no 2 de conversa tivemos a oportunidade, com a ajuda de uma nutricionista, de perceber isto, mas, e corrija-me se eu estiver errado, Inês, mas se nós praticarmos exercício físico, calculo que consigamos reduzir a nossa percentagem de gordura, aumentar a percentagem de massa muscular, e é isto que traz benefícios? É isso que também traz benefícios. E também, não é só. Não é só, exatamente. Por isso também a importância de falarmos não só de exercício físico, mas também do resto do componente, aquilo que é um estilo de vida saudável. Portanto, deve ser sempre aliado também para a parte nutricional. Portanto, tudo isto acaba por ser um conjunto que nos ajuda a superar melhor os tratamentos oncológicos. Oh, Inês, estava a ouvi-la e a pensar, às vezes tão fácil a prevenirmos o surgimento de determinadas doenças. Eu não falo apenas de cancro, falo de outras doenças, até mesmo de caráter crónico, hipertensão, diabetes, que afeta tanto a população portuguesa. Muitas vezes, e a Inês falou, do estilo de vida, muitas vezes se nós recorrermos ao nosso estilo de vida e a um bom estilo de vida, já fizemos metade do caminho, não é verdade? Eu acho que é precisamente isso. Ou seja, se nós pensarmos que se houvesse um comprimidinho mágico que tivesse todos os benefícios que hoje em dia são atribuíveis ao exercício físico, à nutrição, à manutenção de um peso que é equilibrado, eu acho que qualquer pessoa o quereria tomar. Mas como falamos de modificações de estilo de vida, acaba de ser mais desafiante, mas os benefícios estão lá. E se há alguma coisa que nós podemos fazer pela nossa saúde, é começar o mais cedo possível a adotá-los. Por falar em começarem mais cedo possível. Portanto, se eu já tiver uma prática de exercício físico regular previamente a um diagnóstico de cancro, isto tende a melhorar a forma como eu vou responder ao tratamento? Sim, tende a tolerar melhor o tratamento, e também há alguns dados que sustentam benefícios mesmo em termos de prognóstico. Mas nós, quando temos depois um diagnóstico, não podemos voltar atrás, mas podemos andar para a frente e pensar como é que nós podemos fazer também pela nossa saúde depois do diagnóstico de uma doença oncológica. Portanto, a resposta é sim, mas também temos coisas a fazer depois, no caso não termos adotado esse estilo de vida previamente. Claro. Inês, gostava que dessemos um passo atrás, e isto remete-nos para o início da nossa conversa, porque falou-nos da prática de exercício físico em grupo. Quando falamos concretamente do programa OncoMove, as pessoas que são abrangidas pelo mesmo fazem exercício em sessões individuais, em conjunto? Como é que isto funciona do ponto de vista prático? Dentro do projeto OncoMove nós temos várias valências. Temos alguns programas de investigação e ensaios clínicos, em que aqui as aulas tendem a ser mais personalizadas. Mas isto varia sempre de ensaio clínico para ensaio clínico. Depois temos a nível da comunidade, em que temos aulas de grupo, quer em ginásio, por exemplo, com o cancro da mama, quer com aulas de walking football, por exemplo, de sobreviventes do cancro da próstata. E estes programas comunitários atualmente estão disponíveis em Vila Nova de Gaia, mais associado ao Centro Hospitalar de Gaia Espinho. Muito bem. Inês, parece-me também importante nós falarmos de uma dimensão e que, no fundo, remete-me precisamente para a Organização Mundial de Saúde, que tem vindo a destacar a importância da atividade física como uma importantíssima ferramenta para a prevenção de determinadas doenças. O cancro está incluído, mas eles alargam um pouco mais o espectro de intervenção para doenças crónicas. Por que é que temos tanta dificuldade em mexer-nos? Essa é uma excelente pergunta, é quase uma $1 million question. Apesar de tudo, eu acho que estamos a caminhar num bom sentido, ou seja, acho que atualmente as pessoas têm aderido mais a um estilo de vida saudável e isso acaba por ser favorável, mas é sempre difícil nós conseguirmos superar aquilo que tem a ver com o estilo de vida e aquilo que tem a ver com a necessidade de nos mexermos, é verdade. Mas $1 million question, diria claro, eu. Claro que sim. Fica aqui a deixa para conseguirmos refletir. Ora então, Inês, por aquilo que nos explicou até agora, já percebi que a prática de exercício físico é benéfica numa situação de diagnóstico de cancro. Agora gostava que particularizássemos um bocadinho. Há determinadas situações, e para que sejamos também aqui muito pragmáticos e desmistificando se calhar algumas ideias que existem, há situações em que as pessoas não possam praticar exercício físico numa situação de diagnóstico de cancro?
Eu não chegaria ao ponto de não poder, de todo. É ajustar, não é? Acho que isso é necessário ser feito um ajuste, ou seja, os benefícios do exercício físico são transversais em vários settings, em várias situações. Acho que deve ser sempre feita uma individualização para se perceber quais é que são os exercícios, quais é que são os programas de exercício físico que podem ser feitos para cada pessoa em particular. E isso deve partir inicialmente da conversa com o médico oncologista, que logo dirá se a pessoa necessita de algum tipo de acompanhamento mais especializado, uma avaliação em consulta de medicina física e reabilitação, de ser encaminhado para algum programa em particular, ou se já estivermos a falar de uma situação do sobrevivente que já completou o tratamento, que não tem comorbilidades de relevo, se pode ser encaminhado para exercício físico mesmo ao nível da comunidade. Portanto, isso deve ser sempre altamente individualizado e eu pediria que o primeiro passo passa pela conversa com o médico oncologista. Claro, claro que sim. Presumo então que haja uma individualização do plano de treino consoante não só o diagnóstico de cancro, mas o estado da doença. Precisamente, é necessário que haja toda essa integração para que seja extraído o máximo possível do programa de exercício físico que a pessoa acabará por adotar. Portanto, é fundamental que seja individualizado. Do ponto de vista prático, há aqui alguma tipologia de exercício físico que seja mais recomendado do que outro? Algo que seja possível dar privilégio relativamente a outra modalidade? As recomendações em termos de prática de exercício físico, e falando do ponto de vista global, diz respeito a uma interação entre o treino, que acaba por ser um treino aeróbio, no mínimo 150 minutos de atividade aeróbia moderada por semana. Quem nos está a acompanhar talvez possamos aqui aprofundar um pouco. O que é treino aeróbio? Ou seja, exemplos. É aquele treino que nos obriga, que puxa pelo coração, muito por assim bem dizer. Portanto, quando faz-nos respirar, não é? Exatamente, caminhada rápida, corrida, é aquilo que chamamos de treino aeróbio, associado a 2 treinos de resistência, portanto mais associado a puxar pela parte muscular, por assim dizer. As pessoas mais idosas devem ainda associar alguns treinos mais associados ao processo de equilíbrio. Portanto, isto são as recomendações gerais. Claro que depois, para cada situação em particular, pode haver necessidade de estimular alguma área em particular de acordo com as sequelas do próprio tratamento e daí a importância também de ser feita uma individualização do programa. Se calhar para conseguirmos também desmistificar, utilizando a mesma palavra que recorri há pouco, a musculação está desaconselhada de alguma forma no tratamento do doente oncológico? Porque não falou deste aspecto em concreto. Não sei se por estar desaconselhado ou por se não ser tão comum. Os treinos de resistência passam por aí, necessariamente por estimular a parte muscular também. Portanto, faz parte daquilo que deve ser um programa dito standard. E, portanto, a musculação pode então ter lugar. Pode ter lugar. E nos casos, Inês, em que, em consequência do tratamento, o doente experiencia níveis de energia mais baixos, calculo que nestes casos a prática de exercício físico seja mais desafiante. É mais desafiante e a pessoa deve ouvir o seu próprio corpo. Ou seja, é normal que alguém que também já pratique exercício físico tenha que adaptar o seu próprio programa de exercício físico face a essas limitações que lhe são impostas pelo próprio tratamento. E, portanto, é fundamental que a pessoa também tenha tempo para descansar, por assim dizer. Deve manter uma atividade física, porque isto acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca. Se ficar apenas em repouso, digamos assim, vai sentir uma maior fadiga do que se conseguir manter algum nível de atividade física. Daí a importância que seja feita, voltamos ao início, à personalização do programa, para também isso ser tido em conta. E durante o tratamento oncológico é muito importante que este acompanhamento no que respeita ao exercício físico seja feito por alguém com experiência na área e que também tenha contacto com a equipa de tratamento para o caso de haver alguma situação que seja necessário salientar com a equipa, chamar a atenção da equipa de oncologia ou vice-versa. Esta comunicação bidirecional também acaba por acontecer, porque acaba por ser dessa comunicação, e daí o programa OncoMove, que nós conseguimos de facto trazer o máximo de benefício possível para os sobreviventes de cancro. Inês, na prática médica, quando se verifica o estabelecimento de um diagnóstico de cancro, há também a preocupação de instituir um plano de treino? De forma geral. Eu acho que esse é o sonho e esse é o objetivo ao trazer para a discussão, ao trazer para a conversa a importância do exercício físico, é de facto nós começarmos a enquadrar o exercício físico dentro daquilo que é um plano de tratamento no que respeita ao doente com cancro. Atualmente nós ainda no Sistema Nacional de Saúde ainda não temos essa capacidade, por assim dizer. Temos alguns ensaios clínicos em alguns centros que também estão a decorrer e que nos
possibilita fazer esse encaminhamento para, neste caso, os ensaios clínicos que estava a falar no âmbito do OncoMove, e que aí sim o doente acaba por contactar com um programa de treino personalizado, com uma supervisão especializada, dirigido àquele tipo de doente e daquele tipo de tratamento em particular. Mas eu acho que esse é o grande objetivo e que nós almejamos conseguir alcançar, e isso acaba por ser o ideal. Claro, e estamos a caminhar também nesse sentido. Temos falado muito aqui da componente física, ou seja, dos benefícios que o exercício físico podem trazer numa perspectiva de tratamento. Mas pergunto-lhe agora, Inês, e talvez isto não seja uma realidade, mas gostava que explorássemos esta dimensão. Muitas vezes não é tanto a componente física, mas sabemos que, em consequência do diagnóstico de cancro, a pessoa pode ficar emocionalmente também mais debilitada. E, portanto, pode haver aqui alguma resistência à adoção de um estilo de vida mais saudável, nomeadamente à prática de exercício físico, porque a pessoa não tem força, não tem energia, não do ponto de vista físico, mas mais emocional, se quisermos. O que é que diria a uma pessoa que está a experienciar este tipo de desafio? Na minha experiência, na realidade, o que me diz é que perante o diagnóstico de uma doença oncológica, emocionalmente acaba por ser bastante desafiante, mas é uma altura em que o sobrevivente está muito mais apto, digamos assim, até aberto a adotar um estilo de vida saudável. Portanto, na minha experiência, apesar daquela resistência talvez inicial do desconhecido, face à recomendação de um profissional de saúde que explica os riscos e benefícios, a tendência das pessoas é a adotarem o estilo de vida saudável e a adotarem a prática de exercício físico. Aliás, muitas vezes é aquele clique, e é a partir daí que a pessoa acaba por começar a ter um estilo de vida mais saudável e a adotar os programas de exercício físico. Portanto, eu diria que, na minha experiência, acaba por ser, curiosamente, a altura em que as pessoas estão mais capazes e são mais aptas também a aderir aos programas de exercício físico, porque nós acabamos por explicar os benefícios que tem essa mesma adoção. E porque se calhar é também neste momento que percebem que têm que fazer alguma coisa por si, que devem investir em si. Exatamente. Inês, e se pensarmos agora no papel da família ou das pessoas que contactam com o doente oncológico, o que é que podem fazer para ajudar, nomeadamente nesta ótica da prática de exercício físico? Tem um papel muito importante, sobretudo porque acaba por ser necessário muitas vezes um acompanhamento, mesmo para fazer as caminhadas diárias que devem ser recomendadas ao seu ritmo, progressivamente, acabam por ser grandes aliados no que respeita ao apoio, ao estímulo para essas mesmas caminhadas, e também para salientar, se for necessário algum tipo de ajuda, também estar ali alguém que seja capaz de fazer esse mesmo acompanhamento. Portanto, eu diria que tem um papel fundamental no processo de incentivo e também no acompanhamento durante o próprio exercício físico. São aliados incríveis. E no fundo essa pessoa também estará a fazer bem a si própria, porque ela própria também está a treinar. Exatamente. Os benefícios são múltiplos, não é? Sem dúvida. Na sua prática e de acordo com a sua experiência, podemos definir aqui um período mínimo, uma duração mínima de cada treino que o doente oncológico deva cumprir diariamente, ou não ser diário, com a frequência que o médico indicar, mas para que possa então praticar exercício físico, há uma duração mínima? Nós já falámos um bocadinho atrás sobre aquilo que são as recomendações base. Mas eu diria que todos os passos contam, que acaba por ser um grande slogan que nos move. E isso é verdade, ou seja, nós temos as recomendações, os tais 150 minutos de atividade física aeróbia de intensidade moderada, os tais 2 treinos de força, mas todos os passos contam. Nem toda a gente vai conseguir adotar estas recomendações, mas também está demonstrado, e subejamente demonstrado, que qualquer prática de exercício físico é melhor que nenhuma. Isto deve ser feito progressivamente, ao seu ritmo, ouvindo o seu corpo. Portanto, todos os passos contam significa que alguma coisa é melhor do que nada. Hoje fazemos 10 minutos, temos de descansar 2 vezes. Não há problema. Amanhã vamos tentar fazer melhor e vamos tentar fazer mais. Portanto, estabelecer algumas metas realistas, mas ouvindo sempre aquilo que são as suas necessidades e o seu corpo. E ouvindo o nosso corpo, naturalmente. Inês, existem determinados tipos de cancro cujo diagnóstico dificultem de alguma forma a prática de exercício físico? Porque calculo que seja importante para quem nos está a acompanhar perceber que, e há pouco explicou-nos isto muito bem, cada caso é um caso e, portanto, cada caso é um caso e cada altura é uma altura, ou seja, pode haver determinadas alturas em que nós não consigamos treinar de forma tão intensa, mas ainda assim há determinados tipos de cancro que comprometam de algum modo ou que tornem mais desafiante esta prática de exercício físico. Dito por linhas gerais, a minha resposta seria, à partida, só pelo diagnóstico, acho difícil dizer
taxativamente algum tipo de cancro, mas voltando, correndo o risco de me repetir, acho que deve ser discutido com o médico oncologista, porque há situações particulares que podem de facto exigir adaptações relevantes num programa de exercício físico, e portanto isso deve ser de facto discutido. Se a pessoa teve que fazer algum tipo de cirurgia relevante, ficou com uma ostomia, portanto são tudo situações que não é uma contraindicação de todos, continua a estar recomendado, mas deve ser discutido porque existem determinados planos que devem ser adaptados a essa mesma realidade. Portanto, não há assim contraindicações, mas é uma conversa que deve de facto ser tida. Muito bem, já percebi que somos aqui adeptos do diálogo e de debatermos então com a equipa que acompanha o doente oncológico, aquela que é a sua realidade, para podermos ajustar o plano a essa mesma pessoa. Aproveito então este momento para deixar uma mensagem a quem nos acompanha, dizer-lhe então que a Liga Portuguesa contra o Cancro publicou o Guia da Atividade Física para Doentes Oncológicos e que está desde já disponível na página oficial da Liga. É um autêntico manual com muitas informações, com muitas recomendações e que poderá então beneficiar a jornada do doente oncológico. Isto não se destina apenas a doentes oncológicos. Se conhecer alguém que beneficie deste tipo de recomendações, partilhe, por favor, esta informação e, tal como a doutora Inês tem partilhado connosco, de facto reside aqui na prevenção, na adoção de hábitos e estilos de vida saudáveis, a melhor forma de prevenção, a melhor arma que nós temos à nossa disposição numa situação em que estamos saudáveis. Inês, falando precisamente do facto de estarmos saudáveis, calculo que recomendo a quem nos acompanha um conjunto de práticas que previnem o surgimento de doença, entre elas o exercício físico, certo? Exatamente. Nós temos de tomar a nossa saúde nas nossas mãos e fazer aquilo que nós podemos para a melhorar e para prevenir esta e outras doenças, como também estava a dizer o Tiago. Portanto, eu diria que é fundamental a prática de exercício físico, é fundamental a parte nutricional, termos uma dieta equilibrada, temos uma dieta mediterrânica equilibrada. E que é tão boa, portanto, Exatamente. Como não seguir? Exatamente. Garantir um peso equilibrado, depois aquelas recomendações nesta altura em que começa a haver sol, ter atenção por favor, à exposição solar. Portanto, colocar o protetor solar, evitar aquelas horas de maior exposição solar. E aquilo que falamos sempre, que é não fumar, ter atenção ao consumo de bebidas alcoólicas. Portanto, é por aí que nós conseguimos, de facto, tomar a nossa saúde nas nossas mãos. E, portanto, se há coisa que nós podemos alterar, devemos fazer por isso, devemos fazer pela nossa saúde. Claro que sim. Inês, estamos a chegar ao final do nosso episódio, mas não sei antes lhe pedir que deixasse uma mensagem final para quem nos acompanha e, especificamente, se estivermos a falar de um doente oncológico, o que gostaria de lhe dizer em matéria de exercício físico? Eu diria o que já temos vindo a conversar, que de facto o exercício físico é uma pedra fundamental naquilo que é o tratamento da doença oncológica, mas também naquilo que é a preparação para o tratamento da doença oncológica e após mesmo durante o processo de vigilância, que alguns passos são sempre melhores do que nenhum. Existem vários métodos que nós temos em que podemos consultar para nos ajudar a adotar esse estilo de vida saudável e a prática de exercício físico. Portanto, não estão sozinhos, há sempre alguém disponível para ajudar. Falem com o médico oncologista, consultem toda esta disponibilidade que existe na internet e comecem hoje. Olha, Inês, isto na verdade é a prova de que não há guiões. Lembrei-me de uma outra pergunta que gostava de lhe fazer e que surge precisamente da sua explicação, que é, depois do tratamento de cancro, é importante continuarmos a praticar exercício físico. Ou seja, temos falado muito da prática de exercício físico durante o tratamento ou até mesmo previamente. Mas e depois? Como é que é? É exatamente isso, é continuar. Continuar tem benefícios no processo de recuperação, tem benefícios porque nós sabemos que os tratamentos oncológicos incutem riscos cardiovasculares importantes em termos de hipertensão, em termos de diabetes e, portanto, é fundamental manter esses bons hábitos que são adotados, mantê-los no futuro, porque isso acaba por trazer saúde também depois do cancro, que é isso que nós queremos, a vida para lá do cancro. Portanto, manter de facto esse estilo de vida tem benefícios a longo prazo. Inês, a vida para lá do cancro, que bela forma de terminarmos. Muito obrigado.
Obrigada eu. Quanto a si que nos acompanhou em mais um episódio do Dois de Conversa, agradeço-lhe por ter estado desse lado. Como sabe, o Dois de Conversa é o podcast da Liga Portuguesa contra o Cancro. Percebemos então que o exercício físico exerce um papel absolutamente fundamental em todas as etapas da vida da pessoa, seja como forma de prevenção, durante o tratamento e mesmo após. É aqui uma ferramenta que temos à nossa disposição e que nos protege em todos os momentos da vida. Portanto, olhe, na dúvida, mexa-se. Encontramos então no próximo episódio do Dois de Conversa. Até lá, fique bem.